Como é que foi quando você quis ser artista? Artista a gente nasce, né? A gente nem escolhe. É um Quando você dom, avisou seu pai e né? sua mãe, vou ser artista? Engraçado que meu pai que me ensinou a tocar violão quando eu tinha 4 anos, me ensinou a cantar músicas, sabe, da época dele, me botou acordeon, ele me iniciou... Ele era assim, nordestino, né? Ele era nordestino. Aí, assim, pelo gosto pela arte, percebeu e me dava instrumentos, sabe? Nós tínhamos em casa, depois violão, eu tocava nas festinhas de escola, aí eu me tornei cantora lírica e flautista de um quarteto de música barroca, e aí tudo assim envolvido em música. Mas quando eu quis me profissionalizar, olha só a frase absurda que ele me disse: arte não se vende. Olha a deseducação da pessoa. É um problema. Entendeu? Mas sabe que essa não é a cabeça do seu pai. Muita gente acha isso até hoje, inclusive. É? Ainda tem um pouquinho desse tipo de Porque mentalidade. Antes era maior. Ele tinha esses dons todos, eu herdei dele. Desenhista, inclusive, e tudo. Mas não queria que vendesse. Quando fazia músicas nos nossos aniversários, compunha música para minha mãe, mas não queria, desenhava. E ele que me botou, mas ele não queria que eu me profissionalizasse. Bobagem. Eu fiz faculdade de letras, e ele queria que eu me formasse e que eu também não me casasse. Ele era todo estranho, sabe? Que eu fosse independente, ele me dava um apartamento, eu terminava a faculdade, só eram os planos dele, né? Mas aí deu tudo ao contrário, eu acabei, sabe, me casando com um homem 20 anos mais velho que eu, ele tentou matar esse homem. Você tá de brincando. verdade. Minha vida, ó, dava um filme. Né? E aí, não queria que, sabe? Seu pai tinha ciúmes de você? Você era a menininha do papai? Coisa, assim, olha só. Não, assim, tipo, eu acho que é uma coisa de época, é um tipo de um machismo de época e uma coisa, assim, muito... Possessiva. Mulheres são móveis e utensílios dele, do patriarca. Minha filha, essa aqui é minha filha, minha mulher, minha filha. Exatamente. Então, era meio por aí, né? Então, assim, aí ele ficou sem falar comigo, mas eu já estava, quando eu me profissionalizei, aí ele já tinha separado da minha mãe. Não adiantou, eu ia, por exemplo, ele se separou da minha mãe, né, finalmente, e foi morar no interior do Rio de Santa Catarina, numa cidade onde nem falavam português, mas eu ia sempre visitar, sempre que eu ia fazer show em Santa Catarina, chamava ele não ia. Eu dediquei meu primeiro disco a ele, da coleção de boleros, porque essas músicas Dor de Cotovelo foi ele que me ensinou a cantar quando eu era pequena. Até eu faço um mini stand-up no show Palavra de Mulher, contando que absurdo era uma criança pequenininha cantando Eu Sou a Outra. Uma garotinha assim, aí eu imito a minha mãe reclamando com ele, dele me ensinar essas coisas, né, de dor de cotovelo. E aí o primeiro disco de boleros, que é todo cheio de dor de cotovelo, meu show Alma Latina também é assim, eu dediquei a ele e ele agradeceu, falou que não sabe nem se merecia e tal, mas ele nunca foi me assistir. Será que não tinha um pouquinho de ressentimento dele mesmo? Uma invejinha lá no fundo? Porque pelo fato dele... Ele era artista também, só que ele não viveu disso. Eu nunca tinha pensado. Será que não tem um pouquinho disso também? Talvez. Sabe, de se preservar, de se não se machucar, porque... Ele te ensinou as artes, certo? Tem isso e tem também uma coisa, porque a minha mãe... Ele viveu frustrado de não ser um artista reconhecido, e Nós você tínhamos foi. Em casa guitarra, baixo, bateria, minha vida era toda música por causa dele. Será que não é a frustração dele? Talvez, eu nunca tinha pensado nessa parte, essa abordagem. Mas a minha mãe também, ela tinha vergonha de mim. Mas aí vai na onda do pai, né? Agora, quando... Aí minha mãe, os pais são altamente compráveis também, né? Depois, corruptos. Quando dá certo, quando aparece a casa, aí começa a falar, quando aparece o filha, carro, eu sei como é. Filha maravilhosa, não sei o que. Aí pronto, aí minha mãe começava a ir assistir, né, as minhas netas, mas ela tinha vergonha. Mas depois que aparece a casa, o carro, depois que o sobrinho está na faculdade... E quando começa a falar, sua filha maravilhosa, sua filha. Aí minha mãe foi assistir. Mas que bom que... Enfim, você tem uma carreira de sucesso em todas as áreas, viveu de verdade, é o que mais importa, né? Continua. Você está agora na série Olhar Indiscreto, tá no Netflix, tá no Netflix, né? Que vai ser lançado esse ano, provavelmente, tomara mesmo que seja lançado esse ano. E você tem a participação especial num vídeo, eu gostei desse nome aqui,
O Homem e Sua Próstata. Ah, isso, está no Teatro Morumbi Shopping. Não deixa de assistir, está em É uma cartaz. peça. Com o Norival Riso. E eu faço... eu participo em vídeo e em áudio. Então, tem um vídeo, uma tela, que é o final do espetáculo, que é uma cena muito interessante. Não vou contar. Bom, tem que ver, tem que ver. Aliás, um beijo para a sua próstata, ela merece. Obrigado. Ela está sendo considerado, pela imprensa americana, uma utilidade pública em forma de comédia. Que legal. Tânia, foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. A casa é sua, quando quiser. Muito obrigada.